Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal DBA Onboarding. Eu sou o Caio Garcia, sou DBA SQL Server há mais de 10 anos e sou criador da iniciativa DBA. Toda semana eu trago aqui para o canal um vídeo ou uma live sobre o tema Banco de Dados SQL Server. Falo também sobre a carreira do administrador de banco de dados SQL, o famoso DBA. Se o seu objetivo é entrar para a área de banco de dados, é se transformar em um DBA SQL Server Júnior, tenha certeza que você está no local certo. Aqui você sempre vai ter muito conteúdo voltado a quem está começando na área, quem precisa de ajuda para começar na área e conseguir alavancar a sua carreira o mais rápido possível. No vídeo de hoje eu quero trazer um assunto aqui muito bacana, que é sobre um diagnóstico de um ambiente de banco de dados SQL Server. É muito comum que quando a gente está trabalhando em uma consultoria, ou até mesmo fazer um freela ali de DBA SQL, você precisar ter um panorama geral do ambiente, saber onde você está pisando, digamos assim, né? Imagina que você recebe ali a solicitação de uma empresa para fazer um diagnóstico geral do ambiente dela e você precisa confirmar, verificar uma série de informações do ambiente, configurações, para que você possa ter uma ideia de como que está aquele ambiente naquele momento. E é exatamente isso que eu quero te ensinar hoje. Quero te mostrar como você pode fazer isso de uma maneira muito simples, utilizando algumas ferramentas que nós temos disponíveis na comunidade de SQL Server que são gratuitas. São desenvolvimentos que muitos colegas aí de comunidade fizeram e que disponibilizam de forma gratuita e você pode utilizar para facilitar o seu dia a dia de trabalho. Mas antes da gente começar, queria pedir para você já deixar o seu curtir aqui no vídeo de hoje, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e marcar o sininho. Nós disponibilizamos vídeos aqui praticamente todos os dias sobre esses assuntos de SQL Server. Então você vai ter muito conteúdo para aprender e se inscreve clicando aqui embaixo, é gratuito e marque o sininho para receber todas as notificações. Fechado? Vamos lá então? Bora aqui acompanhar comigo na minha tela. E para começar, eu quero te apresentar aqui de cara a ferramenta principal que nós vamos utilizar na aula de hoje aqui para fazer esse diagnóstico, né, esse check-up de um ambiente de banco de dados SQL Server. Eu vou deixar disponível aqui na descrição do vídeo o link para o site dbatools.io. Esse site, pessoal, ele é incrível, tem muita, mas muita mesmo ferramenta aqui de automação utilizando PowerShell com o SQL Server. Então, nós DBAs ficamos muito gratos aí, né, a toda essa galerinha aqui que contribui bastante com essa comunidade de DBA Tools e que emprega todo o seu tempo, dedicação aí para estar sempre melhorando, trazendo alguma coisa nova também dessas ferramentas, né, de automação utilizando aí o PowerShell para o SQL Server. Então, já deixo de cara aqui o meu muito obrigado a todos vocês aí que contribuem com essas ferramentas incríveis. Bom, nós vamos entrar aqui então no site e aí de cara nós vamos começar fazendo o download dessa ferramenta para o nosso computador, né, para você poder simular também aí junto comigo. E aí pensando no ambiente de cliente, você vai conseguir fazer esse mesmo procedimento no ambiente do cliente para fazer um diagnóstico geral ali do servidor de SQL e principalmente do SQL Server dele, tá bom? Então, ó, você pode clicar aqui nesse menuzinho download ou clicar nesse botão download aqui e já vai abrir aqui a página falando sobre o download. Existem várias formas de se fazer o download da ferramenta, tá? Ele, se você abaixar aqui, ele vai te dar, se não me engano, 6 ou 7 opções. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. 7 opções que você tem para poder instalar essa ferramenta ou baixar, fazer o download. São formas diferentes de fazer isso, tá bom? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos utilizar o formato offline. Então, busca aqui pelo método 6, ó, install offline. Clica aqui em offline install. E aí ele vai abrir uma outra página onde você vai ter a possibilidade de fazer o download do arquivo .zip. Ó. Você vai ter aqui as instruções, você pode navegar por aqui para conhecer mais sobre a ferramenta, como que funciona. Fique à vontade para navegar pelo site, mas basicamente você vai procurar aqui, ó, essa terceira opção, download. Vai clicar aqui nesse arquivinho zip e ele vai fazer o download para você. Eu já fiz isso aqui na minha máquina, já baixei. Ele vai fazer um download de um arquivo .zip, você extrai esse arquivo e aí ele vai gerar essa pastinha aqui para você, ó, com esse nome, DBA Tools-master. Dentro dessa pastinha você vai ter uma série de arquivos aqui dentro, beleza? Que você vai poder fazer o uso dele. Eu vou deixar também um link para você poder baixar esse arquivo se você quiser, mas se você preferir, você pode baixar diretamente do site ali dbatools.io.
beleza? Então, basicamente, você vai extrair essa pasta e aí só vai precisar criar uma pastinha aqui dentro. Eu criei uma chamada resultado, que é onde a gente vai despejar, jogar todo o resultado do nosso diagnóstico aqui. Beleza? Combinado? Além disso, o que nós vamos precisar fazer aqui? Ó? Tem um outro objeto que nós vamos utilizar também da comunidade, que vai nos ajudar aqui a fazer esse diagnóstico. É uma procedure conhecida como SP Blitz. Ela é do Brent Ozer. Eu estou aqui no site dele, ó, no blog dele. Se você digitar no Google SP_Blitz, já vai vir ali o primeiro link para o blog dele. E aí, nessa página aqui, que eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo para você poder consultar, tem todo o tutorial de como utilizar essa procedure SP Blitz. Ele tem até um vídeo que, inclusive, recomendo que você veja também esse vídeo dele, que é muito bacana o trabalho que ele desenvolveu também aqui nesse objeto. Então, também já deixo aqui meu muito obrigado ao Brent Ozer por esse objeto incrível que a gente pode utilizar para fazer um check-up do ambiente de banco de dados. Você clica aqui, ó, My Free First Responder Kit, e vai fazer o download também. Faz um pequeno cadastrinho ali que ele pede para você e você pode fazer o download gratuitamente aqui desse objeto também, tá? E aí aqui embaixo, recomendo também que você veja com calma depois, ele explica como utilizar os parâmetros, né? Dá um overview aqui sobre como utilizar essa ferramenta que ele desenvolveu e disponibilizou aí gratuitamente para a comunidade, beleza? Então já baixei esse cara e aí eu copiei o arquivo, ó, sp_blitz. Se eu der um botão direito aqui nele em editar, é o script de criação da procedure SP Blitz, beleza? Então ela é do Brent Ozer e vou deixar também disponível aqui depois o link para o blog dele falando sobre a documentação dessa procedure para você poder aprofundar sobre esse objeto. Beleza? Então, ó, preparei o terreno aqui. Então, estou com a pastinha aqui da DBA Tools já preparada na minha máquina. Já joguei ali a proc SP Blitz também dentro aqui dessa pastinha. E agora nós vamos utilizar o PowerShell. Se você não está habituado, nunca ouviu falar do PowerShell, ele é como se fosse o prompt de comando, só que digamos que ele é mais encorpado, digamos assim. Ó, você vem aqui na barrinha de pesquisa e digita aí PowerShell. Ele vai aparecer aqui, ó, Windows PowerShell, clica com o botão direito, executa como administrador. Ele é um prompt de comando, onde você vai poder fazer linhas de código aqui, e nós vamos utilizar esse cara para utilizar aqui a DBA Tools com o SP Blitz para gerar o nosso output dentro da pastinha que eu criei aqui chamada resultado. Você vai colocar aí as informações do seu ambiente. Eu vou vir aqui para o meu Management Studio para mostrar para vocês o ambiente que a gente vai fazer o diagnóstico aqui nesse vídeo. Ó. Eu tenho uma instância do SQL Server 2019, tenho alguns databases aqui dentro que eu criei para fazer laboratório, estudos ou até mesmo para fazer vídeo aqui para vocês. Eu vou utilizar esse ambiente aqui para fazer esse levantamento, tá? Deixa eu ver se eu tenho alguns jobs aqui, ó. Tem até alguns jobs nele. Enfim, é um ambiente aí que eu utilizo para fazer vídeos e fazer os meus laboratórios. Tem alguns logins criados também, então é um ambiente bacana para fazer isso. Então vamos lá, ó. Primeira coisa que você vai fazer aí no seu ambiente, uma vez que você nunca usou, por exemplo, PowerShell e tal, a gente vai instalar aqui esse DBA Tools que a gente baixou ali na internet, beleza? Baixamos ali no site da dbatools.io. Eu vou disponibilizar essa lista de comandos aqui lá no meu canal VIP do Telegram. Vou disponibilizar esses scripts lá. Então, se você quer ter acesso a eles para fazer igual, eu vou deixar lá no canal VIP do Telegram. É gratuito. Aqui na descrição do vídeo está o link para você entrar e poder fazer o download desse conteúdo aqui. Ó, vou copiar essa primeira linha de comando que vai dar algumas permissões aqui de policy que são importantes para executar esses comandos aqui dentro do ambiente. Quando você vem aqui e copia, ó, você dá um botão direito, por exemplo, copiar no script, vem aqui para dentro do PowerShell, você clica com o botão direito, ele já cola. Aí vou dar um Enter, ele vai pedir aqui a permissão, vou dar um S de sim e beleza, ele já deu a permissão. Aí você pode rodar aqui o install module DBA Tools e depois o import module DBA Tools. Eu não vou rodar aqui no meu porque eu já fiz isso anteriormente, então ele já está instalado, senão ele vai dar erro aqui, beleza? Mas é basicamente isso, já vai estar funcionando aqui. Aí o que a gente precisa fazer agora? Eu vou abrir a pasta onde eu mostrei para você aqui anteriormente que estão os arquivos que eu vou utilizar para fazer o diagnóstico. Vou voltar lá no PowerShell, vou dar um botão direito, cd, c, tmp, dbatools, -master, que é o caminho que eu coloquei ali. Beleza, já estou dentro dessa pasta. Agora,
eu vou rodar um outro comando aqui, que também vai desbloquear algumas ações ali dentro dessa pasta para mim. É dando permissão nos arquivos dentro da pasta. Executei, beleza, deu sucesso. Agora nós vamos para a primeira parte do diagnóstico. Nós vamos utilizar aqui uma função chamada DBA Diagnostic Query. A gente vai invocar essa função aqui, ela tem alguns parâmetros. Antes de mostrar aqui para vocês a execução, vamos lá para o site da dbatools.io, vamos voltar lá. Se você volta aqui, aqui em cima tem um menuzinho chamado Commands. Você clica nele, ele te traz aqui todas as opções de comando que você tem, todos os módulos. Tem muita coisa, pessoal. É sensacional mesmo aqui esse trabalho que o pessoal fez na comunidade. Então, você consegue, por exemplo, fazer migração de linked server, migração de login, fazer migração de database, trabalhar com backup, extrair dados, consegue fazer muita coisa. Você pode navegar aqui, ver a documentação. Quando você clica em cada um dos itens, você vai para a página de documentação. O que eu vou fazer? Vou dar um F3 aqui e vou buscar pelo DBA Diagnostic Query, que é o primeiro módulo que nós vamos usar lá. E ele está nessa seção aqui, lá para o finalzinho. Invoke DBA Diagnostic Query. Se eu clicar nele, eu vou para a página da documentação dessa função que eu vou utilizar. Vou traduzir aqui para português para ficar mais fácil para acompanhar. E aí aqui ele tem uma breve descrição do que está sendo executado, dá aqui o crédito, né, a quem fez, né, essa documentação, quem desenvolveu essa rotina, né, o Glenn Barry. Nossos sinceros agradecimentos aí, Glenn Barry. E aí aqui embaixo tem uma descrição de como utilizar, quais são os parâmetros para invocar essa função da DBA Tools. Tem alguns exemplos, a documentação é muito completa, muito bacana, você pode se aprofundar aqui nisso também. E aí para cada módulo que você for utilizar da DBA Tools, tem a documentação aqui, a descrição do que ela faz, de como utilizar, quais são os parâmetros e por aí vai. Então, vou voltar lá, vou copiar aqui esse cara. E aí, quais são os parâmetros que eu vou usar aqui? Qualquer instância, eu passei a minha instância aqui que nós estamos conectados. Qualquer credencial, passei aqui o SA da minha instância, que é o sysadmin. E utilizei aqui uma outra função, um outro módulo, que é o Export DBA Diagnostic Query. Ou seja, esse cara aqui vai coletar. E aí, esse último módulo aqui, ele vai exportar a coleta, e aí eu passo aqui a pasta. Eu vou jogar dentro da mesma pasta lá que eu criei, que você viu comigo, só que na pastinha resultado. Beleza? Então, copiei esse cara aqui. Deixa eu copiar aqui mais uma vez para não ter erro. Copiar. E agora eu vou aqui para o PowerShell, vou colar e vou dar um F5, vou dar um Enter. Nesse momento, ele começou a executar o procedimento, e aí ele já identificou o SA, já identificou a instância, ele está tentando se conectar. Vou pôr a senha aqui do SA da minha instância e pronto. Nesse momento, ele está começando a executar o trabalho. Aí, olha só que bacana, ele me traz uma telinha aqui com todas as opções que ele pode verificar para mim. O que eu recomendo que você faça, que é comum, seleciona aqui o primeiro, tá vendo que tem essa coluna aqui, que está com escrito false? Seleciona o primeiro item da lista e vai até o último que está como false. Tem todas essas informações que vai coletar para nós. Então, eu venho até a última aqui, aperto Shift e clico nela. Ou seja, eu selecionei tudo que está com false, tá vendo? E agora eu vou clicar aqui em OK. E agora a mágica começa a acontecer. Ele está executando todos os procedimentos para mim e olha só, ele já terminou. É isso mesmo. É claro que dependendo do ambiente, da quantidade de coisa que tem, do que está rodando naquele ambiente naquele momento, pode demorar um pouquinho mais. Mas na minha máquina aqui, foi basicamente 5 segundos. E olha só a riqueza de informação que ele coletou para mim. Vou voltar lá na minha pasta, vou na minha pastinha resultado e olha só quanta coisa ele coletou para mim em 5 segundos, basicamente. Olha só a quantidade de arquivos, de informações que eu tenho aqui para avaliar o meu ambiente agora. Então imagina só, você é chamado para fazer o diagnóstico no ambiente de um cliente, que você está prestando consultoria individual ou até mesmo de onde você trabalha, e você não tem muito tempo para poder ficar analisando o ambiente ali. Você vai se conectar lá, vai colocar o DBA Tools, vai executar esse procedimento aqui, pouquíssimo tempo ele já vai coletar tudo, você traz essas informações para você e aí você consegue analisar com calma. Olha só algumas coisas que ele traz aqui, por exemplo. Version Info, primeiro arquivo que ele gerou aqui, quando eu entro nele,
Ele gera tudo como arquivo CSV, tá? Ele exporta tudo como arquivo CSV. Eu tenho informação aqui de qual é o nome da instância, qual que é a versão do SQL Server, qual que é a edição do SQL Server. Aí vamos para outro arquivo aqui. Ó. Eu tenho informação de quantos cores existem na máquina, tenho propriedades do servidor, vamos ver aqui dentro. Ó. Você pode selecionar a primeira coluna, vir aqui em dados no Excel, texto para colunas, delimitado e escolhe aqui vírgula. E aí ele vai quebrar a coluna por vírgula. Olha só que legal. Você tem separado por coluna, bonitinho, como se fosse uma tabela. Ó. Qual que é a máquina, qual que é o nome da instância. Você tem aqui informação da versão do SQL, da edição do SQL, tem a collation, tem aqui os diretórios da instância onde ela está instalado as coisas. Enfim, você tem muita mesmo informação do ambiente. Vamos abrir outro arquivo aqui, ó. Tenho valores de configuração. Novamente, ó, vou vir aqui na primeira coluna, dados, texto para colunas, delimitado, quebrar por vírgula e vou dar um concluir. Olha só, SP configure, por exemplo, eu tenho todas as configurações que estão rodando aqui no ambiente no momento, né? O valor que está configurado ali no ambiente do cara. Vamos ver outro arquivo aqui agora. Tenho informações aqui da máquina, do host, né? Então eu tenho aqui que é um Windows, o Windows 10 Pro no meu caso, ele é um x64. Temos informações também de SQL, ó, Database Properties. Vamos ver aqui, ó, vamos quebrar a primeira coluna, dados, texto para colunas, delimitado, vírgula. Avançar, concluir. Olha só que bacana, eu tenho as configurações que estão atualmente no banco de dados, todos os bancos de dados que existem naquela instância, o Recovery Model, se está simple, se está full, Page Verify Option, tem informações aqui do status atual daquela base, do estado atual dela, tenho todas as configurações a nível de database também. Deixa eu achar um outro arquivo aqui que é muito bacana de vocês poderem avaliar. Database File Names and Paths. Olha só que bacana aqui. Você tem como ter a visão, através desse diagnóstico, de onde que está alocado os databases do meu cliente, por exemplo. Onde que os arquivos de dados e de log desse cliente estão. Eu tenho aqui todos os databases, todos os arquivos, qual é a pasta onde esses arquivos estão alocados. E aí imagina só, você fala, poxa, não é uma boa prática o arquivo do banco de dados do sistema do meu cliente está na unidade C. É perigoso, é ruim, então é recomendado que ele seja fora. Num diagnóstico desse, você já consegue pegar aqui rapidamente dessa forma. Ó. Imagina que esse cara aqui está no C2 pontos e esse aqui está no C2 pontos. Já é um ponto que eu posso falar para o cliente. Olha, cliente, você tem aí um banco de dados que está na unidade C da máquina, isso não é recomendado. Então essa é uma atividade que a gente pode fazer para melhorar o seu ambiente. E por aí vai. Você tem aqui dezenas, centenas de informações que você pode utilizar para fazer um diagnóstico, para entender como que está configurado, o que, que tem de correto, o que, que tem de errado no ambiente do cliente, para poder sugerir para eles melhorias, para mandar para ele de fato ali aquilo que você pode fazer, que pode ajudar a melhorar o ambiente dele no geral. Além disso, ó, ele já listou aqui para mim Top Worker Time Queries. Eu tenho aqui tanto a query quanto o plano de execução da query. Tem aqui embaixo ó, as queries ad hoc. Também tenho a query e também o plano dela. Tem informações de Memory Grant, Memory Clerks também, as queries por Logical Reads, né, as top queries por Logical Reads. Vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Eu quero pegar a primeira query que ele listou aqui, a top 1 por Logical Reads. Como esse ambiente aqui eu não uso para nada, vai ser uma query interna. Então ó, ele traz para mim aqui qual que é a query que estava top 1 mais consumindo ali o ambiente, né? Lógico, fazendo leituras lógicas. Se eu for mais para o final aqui, eu tenho por outro tipo de contador também, as top queries. E aí no final de cada top queries, né? Então, por exemplo, aqui, ó, top logical read queries. No final, eu tenho um CSV com um resumo de todas essas que foram coletadas. Ó. E aí vamos quebrar aqui de novo. Texto para colunas, vírgula, avançar, concluir. Ó, eu tenho aqui qual é a query, né, qual é a database que ela estava executando, quais são os contadores, né? Beleza, é por logical reads, quanto consumiu na execução dessa query por logical reads. Eu tenho aqui outras informações também que podem ser utilizadas para fazer aí a análise de desempenho e por aí vai.
Então veja que só esse primeiro módulo que nós executamos ali, que é o de diagnóstico, olha já a quantidade de informação que nós temos aqui do ambiente para poder fazer um diagnóstico completo e devolver para o cliente ali uma documentação bem bacana, de fato ali com alguns pontos de melhoria que dá para fazer. E você já consegue também como DBA conhecer de uma forma mais aprofundada ali como que está o ambiente dele, sem, por exemplo, ter que ficar conectado no ambiente do cliente ali, porque isso é muito normal, né? Dificilmente o cliente que não te conhece ainda, que você não atende ele ainda, vai deixar você ficar conectado no ambiente dele ali 2, 3 dias analisando. Ele vai te dar um pouquinho de tempo ali para coletar alguma coisa, e aí essa aqui é uma excelente saída para você ter a quantidade de informação que você precisa para fazer um bom diagnóstico. Voltando lá para o SQL, agora a gente vai executar uma outra função aqui do DBA Tools chamada DBA Query. Essa DBA Query ela é utilizada para você executar uma query no banco e poder, por exemplo, exportar o resultado dela para um arquivo. Ela recebe aqui alguns parâmetros, qual que é o arquivo que você quer executar ou qual é a query de fato já direta que você quer executar, beleza? Qual que é o database, né, que você vai rodar essa query e aí qual que é a instância, o login e qual que é o tipo de comando que está sendo executado ali, beleza? Nesse caso aqui, ó, eu quero primeiro executar esse arquivo spblitz.sql, que é esse cara que está aqui, ó, que a gente colocou lá no começo da aula, lembra? Quando ele executar esse cara, o que ele vai fazer? Ele vai criar a procedure. Primeiro eu quero que ele crie a procedure para mim dentro do ambiente aqui. Então eu vou lá no PowerShell de novo, vou colar aqui o comando e vou dar um Enter. Ó. Ele vai pedir a senha para mim. E beleza, ó, ele já apareceu aqui para mim embaixo, para digitar a próxima linha. Isso significa que ele já criou lá o objeto dentro do database. Agora eu vou executar a última linha aqui do meu código. O que ela vai fazer? Ó? Deixa eu trazer mais para o lado para você poder ver ele por completo. DBA Query, só que agora, ao invés de executar um arquivo, eu quero que ele execute um script direto. Qual que é o script? É um exec da proc spblitz passando aqui um parâmetro que é o check server info 1, que é o recomendado, beleza? Para fazer esse diagnóstico aqui. Aí, qual que é a instância? Já passei aqui. Qual que é o login SA? O tipo de comando é texto. Qual é o database que vai executar? É o master. E aí eu quero exportar o resultado dessa execução aqui da proc para um CSV. E aí vai ser exportado lá naquela pastinha resultado, que é onde já está a parte do diagnóstico, num arquivo chamado spblitz_output.csv. Beleza? Vou voltar aqui no PowerShell, vou dar um botão direito, colei aqui o comando e vou dar um F5. Ele me pediu a senha para conectar no SQL, Enter, e beleza. Ele está rodando aqui, nesse momento, o processo dentro do SQL Server. Deixa eu ver se aparece alguma coisa aqui. Ó, já terminou de executar. Ó, já terminou de executar. Vamos lá na pastinha para ver? Vem aqui em resultado e lá para o final, olha lá, ó, apareceu aqui o nosso arquivo, ó, spblitz_output.csv. Vou abrir ele e aí ele vai nos dar uma outra perspectiva, uma outra visão. O que a gente pegou até agora são configurações, são informações do ambiente, são informações relevantes para um diagnóstico, mas no geral são configurações que estão acontecendo ali. Esse diagnóstico da SP Blitz, ele vai te dar alguns insights do que você como DBA deveria fazer no ambiente que ainda não está sendo feito, beleza? Vou selecionar a primeira coluna aqui, vou quebrar, porque é um CSV, né? Texto para colunas, delimitado, vou quebrar em vírgula, avançar e concluir. Olha só que bacana esse cara. Deixa eu só expandir mais um pouquinho aqui, para vocês ficarem mais fácil para ver. Tem os detalhes. Aqui já está bom. Olha só que legal. Deixa eu tirar essa primeira linha, excluir, e vou colocar um filtro aqui na primeira linha da planilha. Ó. Cliquei na primeira linha, vou vir aqui em dados, filtro. E aí, quando eu clico aqui agora nas colunas, eu consigo filtrar a prioridade. Então, qual que é a ordem aqui? Quanto menor o número, maior é a prioridade de execução, porque entende-se que é uma ação mais prioritária para um DBA fazer no ambiente. Não significa que o que está lá para o final não precisa ser feito, mas dentre todas essas tarefas aqui para ajustar, você deve começar, né, claro, pelo que é mais baixo aqui, o número que tem uma prioridade maior. Então, olha só o que ele está falando para mim. Primeiro aqui, ó, vamos filtrar só o que é prioridade 1.
Ele está me dizendo, primeiro aqui sobre backups, ó. Ele está me dizendo que todos esses databases aqui, ó, não tem backup gerado recentemente. E aí na coluna de detalhes, olha só que bacana, ele fala para mim qual foi a última vez que foi gerado um backup para esses databases. E aí, olha, posso ver aqui de cara que nessa base aqui chamada DB Europa, nunca foi executado um backup. Nessas outras duas bases aqui, nunca foram executados backup. Essa base aqui, DB, semana DBA do zero, o último backup foi em 2021, quase um ano atrás, outubro de 2021. Olha só que bacana. Você chega no cliente, executa esse comando aqui através do seu diagnóstico e você já consegue saber de cara, ó, cliente, tem base sua aqui que não tem backup há X dias. Tem base que nunca teve nem backup. E aí você já consegue ter essa informação aqui, quais são esses databases, e aí já tomar uma ação rápida, gerar, combinar com o cliente, já implantar uma rotina de backup ali para ele. Percebe que você consegue ir listando atividades para fazer no ambiente do cliente? Ó, então eu tenho que arrumar backup, eu já tenho outras coisas que eu posso ter coletado naquela primeira fase do diagnóstico, como tenho que mover um database da unidade C para a unidade D, por exemplo, e assim por diante. Você vai juntando atividades que você pode fazer no ambiente do seu cliente através desse diagnóstico. Nessa coluna aqui, URL, o Brent User ele deixa alguns links para o próprio blog dele com algumas orientações do que você pode fazer. Então, se você não sabe o que fazer naquela ação específica, você pode entrar aqui nesse link do blog dele e vai ter uma descrição ali, um tutorialzinho do que você pode fazer, algumas ações que você pode fazer para resolver esse problema. Então é bem bacana aí você poder utilizar aqui também. Beleza? Então vamos ver outras coisas aqui, ó. Fala que tem database aqui com o Recovery Model que está como full e não tem backup sendo gerado, backup do log sendo gerado. Então todos esses databases estão com recovery model full e não está gerando backup do log. Né? Então aqui ele traz as informações complementares. Eu tenho aqui depois na categoria 1 ainda, a última vez que executou com sucesso o DBCC checkDB nas databases, ou seja, verificou a integridade. Olha só aqui no detalhe, nunca foi executado o checkDB nessas databases. Imagina um ambiente de produção do cliente, tem lá os bancos de dados dele que nunca rodou um checkDB, pode ter página de dados corrompida ali e o cliente nem sabe, está perdendo dado e o cliente nem sabe. Né? Então veja como isso daqui é uma informação muito importante e você já consegue pegar isso nesse diagnóstico. E aí você tem uma série de outras coisas que o SP Blitz levanta aqui para você. E aí conforme ele vai percebendo, né, as necessidades, ele vai elencando por criticidade aqui para você analisar. Então tem coisas relacionadas à performance, mais para baixo aqui você tem informações sobre Query Store desabilitado. Vamos selecionar aqui a parte de segurança. Ó. Se eu vim aqui nessa segunda coluna, eu consigo ver as categorias. Ó. Olha só que bacana. Eu quero ver aqui o que eu tenho relacionado à segurança para fazer no ambiente. O que não está legal. Então, ó, ele coloca aqui que tem os logins sysadmins que tem na instância, que tem permissão elevada dentro da instância, eu já posso dar uma olhada mais a fundo nisso. Ele mostra para mim aqui owners do database que não são o SA, estão diferente do SA, e aí ele mostra aqui na frente quem são os owners desses databases. Vamos ver aqui ó, de weight stats, quais são os maiores weights detectados na instância. Nesse caso aqui, não apareceu nenhum com um alerta específico como algo a ser notado, porque é um ambiente de homologação aqui, de teste, de estudos, não tem nada executando. Mas no ambiente de produção de cliente, aparece aqui, por exemplo, ó, o maior weight que você tem que dar atenção aí é o weight de PageIOLET, por exemplo, que é o que mais acontece na sua instância. Já te dá um direcionamento do que você tem que analisar para melhorar o ambiente do cliente. Então, assim como aquela primeira etapa, a SP Blitz também é sensacional, já vai te dar aqui onde que você tem que atacar por prioridade para melhorar, para corrigir, para deixar o ambiente mais seguro do seu cliente aí, ou do seu possível cliente de SQL Server. Bacana, galera? Então, ó, temos aqui agora uma pastinha chamada resultado. Imagina que está no ambiente do cliente, você pode vir aqui, compactar esse cara, trazer aqui para o seu computador, analisar com calma, montar um relatório bacaninha ali para mandar para o seu possível novo cliente e ele já ter também ali as atividades que precisam ser feitas ali para corrigir o ambiente dele de uma maneira geral.
Muito bacana, né? Esse trabalho ele acaba sendo facilitado por essas ferramentas gratuitas da comunidade que nos ajudam muito no dia a dia. Agradecemos aí, né, essa galera que trabalha e que dedica o seu tempo para desenvolver essas rotinas e que facilitam muito o dia a dia do DBA. Eu espero que você tenha conseguido compreender, tenha conseguido executar aí também. Me conta aqui embaixo como que foi o diagnóstico aí na sua máquina, no seu laboratório de estudos, e eu te vejo na próxima semana. Eu vou ficando por aqui. Até lá. Tchau.